Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Rapaz, quinta-feira, 4 de novembro de 2021. A partir desse momento, nós apresentamos aqui o programa Opinião, que nesta noite entrevista o deputado estadual Wilson Santos, do PSDB. Tem aqui muita coisa para falar com o Wilson Santos aqui, não é? Até do Santos, que é o time dele, que a gente vai falar aqui, que não anda muito bem. A gente vai falar também de... Aliás, o Wilson tem a proposta aqui, a questão dos times que integram aí as competições organizadas pela CBF. A gente vai falar sobre muita coisa aqui essa noite e você pode interagir conosco. 99932-2529 é o WhatsApp do Opinião. Opinião que tem sempre a charmosa e indispensável presença dele. Lorenberg Alves me olhou assim espantado. Por quê, meu chapa? Eu falei, é verdade. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. E você pode, então, mandar a sua pergunta pelo 99932-2529. Boa noite a você que se liga na TV Pantanal, também no Opinião, em qualquer meio, por qualquer meio. Por exemplo, pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado aí pela sua carinhosa companhia. Também muito obrigado pela sua carinhosa presença aqui. O Wilson Santos, bom tê-lo mais uma vez nessa bancada. Paulo, eu que agradeço a você, ao Lorenberg, a direção da TV Pantanal. Sempre é uma oportunidade para a gente apresentar os nossos trabalhos, tirar dúvidas, sermos questionados aqui. Eu fico muito feliz. Hoje eu deveria estar na Agrovila das Palmeiras, é a abertura lá da Festa do Peão, depois de 2 anos sem a festa. Retoma as atividades lá com o Manuel Teixeira, toda aquela gente nossa lá. Mas eu cancelei a minha ida na Agrovila das Palmeiras. Vou amanhã para vir aqui, porque eu sei a importância e a qualidade do seu telespectador. Obrigado pela parte que nos toca, não é? Obrigado mesmo. A gente sempre faz questão de trazer, sempre quando o Wilson vem aqui, tem muitos assuntos importantes que são abordados. Um deles que a gente não abordou ainda e que o Wilson tem estado adiante, à frente, é a questão, acabei de falar aqui do esporte, não é? Nós temos, graças a Deus, aí um time na primeira divisão, é o que tudo indica. Teremos em 2022, na primeira divisão, também o nosso Cuiabá, que está fazendo bonito com o Jorginho. Muito bonito. Ex-flamenguista, não é? E o Cuiabá está fazendo bonito. E, ao que tudo indica, ganhando mais uma, ganhando da Chape agora, é bem provável que se mantenha definitivamente, matematicamente, aí na primeira divisão. E aí tem uma proposta, eu queria que o senhor discorresse disso, deputado, que é o tal do dinheiro público, não é? Para clubes que disputarem campeonatos pela Confederação Brasileira de Futebol. Que proposta que é essa e qual que é o seu posicionamento? Bom, Paulo, em relação a esse assunto, patrocínio financeiro do governo do estado a clubes profissionais, tem muita gente contra essa posição. Mas eu faço o contraponto, dizendo que a atividade do futebol também é uma atividade econômica, geradora de emprego, geradora de renda, pagadora de impostos. Por exemplo, esses dias teve aqui o São Paulo, deu mais de 10 mil pagantes, deu mais ou menos 500 mil reais aquela renda. 5% daquela renda veio para os cofres da prefeitura, que é o ISSQN. Ali mais de uma centena de pequenos vendedores ambulantes de churrasquinho, de algodão doce, de pipoca, de espetinho, de água, levou para casa 40, 50 reais, líquido no bolso para comprar 1 quilo de carne, para ajudar a pagar a sua conta de energia. Quer dizer, os atletas também, eu fiquei impressionado. O Cuiabá tem uma média salarial superior a 100 mil reais. Nós temos jogadores do Cuiabá que chegam a ganhar 280 mil reais por mês. E não é só um, não. É o teto do clube, 280 mil reais por mês. Parte desse dinheiro é gasto aqui. Com aluguel, com transporte, com supermercado. Quer dizer, então a atividade do futebol profissional também é uma atividade econômica, como é o agronegócio, como é a agricultura familiar, como é o comércio. Claro que não é nessa mesma intensidade, guardadas as devidas proporções, mas gera emprego. Um time como o Cuiabá
gera aí 50, 80, 100 empregos diretos. Então é muito importante que o governo do estado mandou para a Assembleia um projeto de lei, a autoria o governador Mauro Mendes Ferreira, dispondo de 3,5 milhões para os clubes de Mato Grosso que estiverem na Série A, R$ 1 milhão para os clubes de Mato Grosso que estiverem na Série B. Aí nós fizemos uma emenda dizendo o seguinte: quando não tiver time nosso na Série A e B, que esse dinheiro seja repartido também para os times da Série C e D. Então, este ano, são 4,5 milhões. 3,5 milhões ficará com o clube que está na Série A, no caso, o Cuiabá Esporte Clube. 1 milhão não vai ficar na Série B, porque não temos nenhum time na Série B. Não vai ficar nenhum time na Série C. E tínhamos 2 na Série D, que é a União de Rondonópolis e o Nova Mutum. Então, União de Rondonópolis e Nova Mutum também receberão R$ 500 mil esse ano. 3,5 milhões para o Cuiabá Esporte Clube, 500 mil para a União e 500 mil para o Nova Mutum. Esse é para o clube propriamente, né? Para a diretoria. Exatamente, para o clube. Exatamente. Bacana isso, né? E já passou pelas... Já passou, já foi aprovado em primeira e segunda votações, encontra-se no gabinete do governador para sanção. Ano que vem, então, novidades aí, né? Teremos aí, então, isso sendo colocado em prática pelos nossos clubes, que sirva de incentivo para que possamos aí ter cada vez mais o nosso futebol fortalecido em nível nacional. Professor Lorenberg. Deputado, antes de mais nada, a nossa alegria. A alegria muito particular minha, porque toda vez que você vem aqui, eu aprendo e aprendo muito. Ensina muito também. Então, deputado, eu tenho alguns assuntos para tratar com o senhor, e entre eles, para relembrar aqui, é uma dúvida que eu tenho muito grande, a respeito de quando o senhor era prefeito de Cuiabá. O senhor foi prefeito, e eleito e depois reeleito prefeito. A minha dúvida é exatamente sobre o Prêmio Saúde. Na gestão do senhor, havia de fato Prêmio Saúde e como que era pago esse Prêmio Saúde? Era através de uma portaria? Como que se dava esse chamado Prêmio Saúde? E se o senhor, na gestão que o senhor estava chefiando, houve algum questionamento, alguma investigação por parte do Ministério Público e por parte do Tribunal de Contas do Estado? Lorenberg, muito obrigado pela pergunta. Quem criou o Prêmio Saúde foi a minha administração, fui eu. O Prêmio Saúde nasceu na minha gestão, foi um pedido que eu fiz ao governador Blairo Maggi para que socorresse, ajudasse financeiramente a Prefeitura de Cuiabá, especialmente na área da saúde, porque Cuiabá é um grande polo e acaba algo em torno de 50%, 55% de todos os procedimentos feitos no pronto-socorro da capital são oriundos do interior do estado. Então, a criação do Prêmio Saúde foi na gestão Wilson Santos. No primeiro mandato? No primeiro mandato. Mas com os quais critérios, deputado? Exatamente. Só que o Prêmio Saúde era um recurso que vinha, se eu não estiver equivocado, R$ 1.100.000 por mês, que era repassado pelo governo do estado para a Secretaria Municipal de Saúde. Esse dinheiro era usado exclusivamente para os servidores da ponta, que estavam na área de urgência e emergência. Não era recurso para ninguém que estava na atividade meio. Enfermeiros, intensivistas. Exatamente. Quem estava lá no pronto-socorro, quem estava na policlínica, naquela noite, na madrugada. Então nós criamos este Prêmio Saúde, que foi até apelidado na época de Mensalinho, porque surgiu lá o mensalão do Roberto Jefferson em 2006. Então esse prêmio foi criado em 2006 para 2007, na minha gestão, e o critério era, a distribuição dele era exclusivamente para os servidores da saúde que estavam na ponta nos setores de urgência e emergência. E nós sempre prestamos conta, nunca tivemos uma conta reprovada. As nossas contas foram 6 contas, 4 foram aprovadas por unanimidade no Tribunal de Contas e 2 por 4-2. E as 6 contas aprovadas quase que por unanimidade pela Câmara Municipal. Então nós nunca tivemos um problema com o Prêmio Saúde. Eu não entendi quando você falou aí da questão do governo do Estado. Onde entraria o governo do Estado aí nessa... O governo do Estado é quem bancava. Foi o governo Blairo Maggi que bancou um convênio que nós fizemos. Nós mostramos ao governador a quantidade de pessoas que vinham do interior, principalmente para a alta complexidade, e que o Estado tinha que nos ajudar um pouco. E ele resolveu então nos repassar R$ 1.100.000 por mês, e nós jogamos esse dinheiro para melhorar o salário
dos médicos, padioleiros, maqueiros, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais que estavam na ponta, na urgência e na emergência. Bacana. Agora, o que eu vi depois é que a pressão dos servidores foi aumentando, e os gestores acabaram expandindo esse prêmio saúde a todos os servidores. A secretaria, segundo eu li, tem hoje quase 5.900 funcionários, só a saúde. Você imagina. E todos recebem o prêmio saúde. O prêmio saúde foi criado apenas para os servidores da emergência e da urgência. Era bem restrito no começo. Bem restrito. E quem pagava o prêmio saúde era o Estado, através de um convênio com a Prefeitura. E eu sou grato até hoje ao governador Bulário Mares por essa ajuda. Brunemberg, pode continuar aí, porque eu já fiz aqui as minhas intervenções sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, diga-se de passagem, que está dando o que falar na atual gestão municipal aqui de Cuiabá, não é? Porque isso pulverizou, não é mais aquele universo restrito ali. Agora todo mundo, e aí como todo mundo, até secretários, num passado não muito distante aí, estavam querendo. Até secretários, né? Estavam pleiteando aí, depois virou farra. Afinal de contas chegou e... E acho que hoje o Estado não repassa mais essa ajuda. Não. Quer dizer, perdeu nas duas pontas. O Estado deixou de repassar essa ajuda, eu acho, e o gestor não conseguiu segurar, expandiu para todo mundo. Então, até durante o governo Bairro. Sival Barbosa, Sival. ainda fazia esse pagamento? Não sei ou te não? dizer, não sei. Não Sabe? sei dizer. Quando eu deixei a prefeitura em 30 de março de 2010, o governo do Porque já Estado era o Sival. repassava. Já era o Sival Não, Barbosa. foi o dia da posse dele. Ah, tá. Eu saí junto com o Brairo. O Brairo saiu para ser candidato a senador e eu saí para disputar o governo. Então, até esse dia, 30 de março de 2010, o Estado repassava o prêmio saúde para a Prefeitura de Cuiabá. E a questão dos contratos irregulares dentro da Secretaria de Saúde? É comum ou não é comum? Até comum, onde eu sei, contrato comum. temporário é comum, né? Eu fiz mais de 2.000 contratações temporárias só para a saúde. Presta bem atenção. A Constituição da República, ela estabelece a forma de acesso ao serviço público. Primeira forma, concurso público. É a forma majoritária. Segunda forma, cargos comissionados. São aqueles cargos políticos de livre nomeação do gestor eleito. E terceira forma, servidores temporários para 3 áreas: educação, saúde e segurança pública. Muito bem. Mas estabelece também a Constituição critérios para a contratação de temporários. Se você é prefeito, você tem que ter uma lei municipal. Essa lei estabelece, define os critérios, hierarquiza os critérios. Somente atendendo esses critérios é que você pode fazer a contratação temporária. Então, todos os prefeitos de Cuiabá, pós 5 de outubro de 1988, sem exceção, todos fizeram contratações temporárias. E Tem a lei municipal, tem a lei municipal. Mas tem uma lei municipal. O que aconteceu foi que essas contratações, parece-me, descambaram, descarrilharam como prêmio saúde, perdeu a mão e todo mundo foi para cima e ganha o prêmio saúde. O que eu entendi é que houve sim a contratação temporária, como houve na minha gestão, na gestão do Mauro Mendes, Chico Galindo, Roberto França, Dan de Oliveira, Coronel Meirelles, enfim, todos pós-Constituição de 88 fizeram contratações temporárias. E os que virão após Emanuel também farão, desde que obedeça à lei municipal que estabelece os critérios para a contratação. O que, no meu entendimento, o desembargador Luiz Ferreira, que é um magistrado sério, honrado, respeitado, o magistrado Dr. Bruno Marques, também um magistrado correto, o que eles captaram é que, nesses critérios da lei municipal, houve irregularidades, ilegalidades. Não foi na Constituição, foi na lei municipal, que contratou por bilhete, vereador indicou, deputado indicou, Deus e o mundo indicou, há bilhetes que estabelecem, olha, este aqui vai ter que ter R$50 de prêmio, este aqui é 75, já vem carimbado. Esse é 2.000, esse é 5.000, até secretário titular queria pegar. Eu lembro que foi a justiça que impediu. Quer dizer, perdeu a mão nisso aí. Mas que pode fazer contratação temporária? Pode. A Constituição Federal permite.
Permite, mas não permite fantasma. Não permite farra. Não, e não permite fantasma também. Uma É, coisa claro, é você claro. contratar e o cara vai lá e trabalha. Claro. É lei, é permitido, não é? É legal, então não tem problema. Agora, a alegação, a gente também não pode afirmar nada, né? A alegação é que haveriam servidores fantasmas e por conta disso há esse quiprocó danado aí na gestão municipal, que aliás resultou aí no afastamento do prefeito Emanuel por 90 dias. O programa Opinião vai para o intervalo comercial. Não, mais uma rapidinha aí? Tem uma rapidinha aí? Senão eu vou ter que... Mas é um pouco mais longo. É longa. Cuidado como você fala aí, Paulo. Mais uma rapidinho. Mas o horário já permite já. O Otaviano Pivetta é o governador em exercício, né? O Mauro Mendes está lá, está com o Prince Charles, está na COP e tudo mais. O senhor teve uma reunião com o pessoal da educação. Eu lembro que essa reunião foi importante, rapaz, tratando aí da criação aí do chamado, das diretorias regionais, não é? Eu queria que o senhor falasse, que encaminhamento teve aí essa reunião e discorrer sobre esse assunto aí do processo seletivo simplificado. Paulo, eu quero mandar um abraço aqui na sessão Maguila, do meu xará, Wilson Carlos Fuá. Xará está assistindo o programa aí, um abraço. Fuá? Fuá. Meu amigo também. Ô, Fuá. Vascaíno. Fuazão tá sumido. É mesmo, os vascaínos nessas horas. Eu sugiro que você convide o Fuá para vir aqui ao programa. E eu leio os artigos, viu, Fuá? Dá um banho sobre história de Cuiabá. É verdade. Só não pode falar do Vasco, viu? Porque não tem muito Pedi para ele contar uma viagem que ele fez a Rio Branco do Acre com o misto. O que aconteceu nessa viagem lá? O misto chegou aplaudido no aeroporto, carregado nos braços do povo, e saíram dentro de um caminhão escoltado pela polícia, apedrejados. Para ele explicar o que aconteceu lá em Rio Branco do Acre. O Fuá é meio que sogro do André Michels, meu amigo. O André Michels... o André Michels é casado com a mulher é casado com a Marimar, que é filha da mulher do Fuá. Eu não sei ligar os negócios aí, mas é mais ou menos isso aí. Paulo, sobre as delegacias regionais de ensino, de educação, a SEDUC, a Secretaria de Estado de Educação, resolveu mexer no seu organograma, dar um novo formato para a área administrativa da pasta. E resolveu acabar com uma série de organismos internos e criar outros. E resolveu criar 15 delegacias regionais de educação. Nos anos 70, 80, existiram essas delegacias. Eu me lembro que o meu diploma foi assinado, o meu diploma de 4ª série primário, foi assinado pela professora Isabel Campos, que era delegada. Depois ela foi sucedida por Oswaldo Sobrinho. Oswaldo Sobrinho fez uma base fantástica e virou o deputado estadual mais votado em Mato Grosso em 78, em consequência do trabalho que ele fez nessa DREC Cuiabá. Então voltam as delegacias de ensino, é claro, com outro contexto, com outro conceito, uma outra roupagem. Então vai ser dividido o estado em 15 polos, em cada um desses polos terá um delegado regional de ensino, que será assessorado por 8 assessores, sendo 6 coordenadores e 2 assessores diretos. Então, o estado está colocando mais gente em 15 polos. Mas são 15 diretorias ou o 15. nome é delegacias? É delegacias ou diretorias? É a mesma coisa? O intuito porque delegacia tem um peso de mais um negócio mais... Vamos ficar com diretoria. Diretoria. Okay. E além dessas 15 diretorias, criou-se 16 núcleos também de gerenciamento educacional. De maneira que agora a SEDUC estendeu seus tentáculos aos 141 municípios. Onde não é diretoria regional de ensino, passou a ser núcleo geral de ensino. Quer dizer, é mais gente na ponta para atender. Não extinguiu os assessores pedagógicos, os assessores continuarão, os cefapros foram extintos e na sua sede física serão instalados essas diretorias regionais de ensino, de maneira que é uma mudança importante, mas uma maneira que aumenta o número de funcionários na ponta, diminui aqui na capital. E em relação ao processo seletivo, que está dando muita polêmica, hoje eu fiz uma entrevista com o secretário Alan Porto e fiz 4 perguntas a ele. E a primeira foi o seguinte: secretário, por que fazer o processo seletivo esse ano?
por que não renovar os contratos e deixar esse processo para o final do ano que vem? Ele disse, é porque os órgãos de controle, a Controladoria Geral do Estado, Tribunal de Contas. Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público estão exigindo a realização dos processos seletivos. Então, ele está cumprindo uma imposição dos órgãos de controle sob pena de ser tipificado como improbidade administrativa. Essa ideia do senhor aí para o ano que vem, rapaz, não é uma coisa tão urgente esse processo seletivo, por que não realizar esse ano? Qual que é o problema? Ele disse que é uma exigência e ele vai ter que cumprir. Não, mas por que o senhor defende para o ano que vem? Para evitar, porque ficou muita conturbação, muita dúvida. Toda hora tem que estar explicando. 2. Então ele explicou que vai ter que fazer o processo seletivo. 2. Haviam algumas incorreções no edital. Aí eu perguntei. E aí a secretária Flávia respondeu. Já localizamos e já corrigimos todas. Inclusive um termo que coloca Espírito Santo já foi substituído, 24 horas depois, por Mato Grosso. É história de Mato Grosso. Tá. Terceira pergunta que eu fiz a ele. Secretário, essas vagas que serão ocupadas pelos interinos, pelos provisórios, não são as mesmas vagas do concurso público, de quem estudou e fez o concurso, passou e está aguardando ser chamado? Ele disse não. As vagas do concurso serão oportunamente ocupadas. Sim. Não vai misturar. Então, as vagas dos temporários são exclusivas dos temporários. Não estamos usando nenhuma vaga aqui. E 4, quanto o senhor está gastando a mais para fazer isso? Ele disse nada. Nós, assim que criamos cargos, nós extinguimos também. Então, não haverá acréscimo de despesas para o Estado em relação a isso. Bom. Então tá, o assunto é muito bom, ele pode ser retomado daqui a pouco após o intervalo comercial, porque a gente vai faturar e volta já já, e você pode mandar sua pergunta, caso você tenha, sugestão, elogio, crítica, enfim, ao deputado Wilson Santos, que continua conosco no Opinião. 99932-2529 é o WhatsApp para você participar conosco. A gente volta já já. Bom, cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião, nesta noite aqui entrevistando o deputado Wilson Santos. O Opinião vai continuar com o Wilson Santos? Vai continuar com o Wilson Santos. Só que antes a gente vai destacar o que há de mais importante no www.gazetadigital.com.br nesse instante, como, por exemplo, as informações aí da Covid, números da Secretaria de Estado de Saúde. A morte de uma mulher de 44 anos da cidade de Juína, que fica a 735 quilômetros a noroeste de Cuiabá, foi o único óbito por coronavírus registrado aí em Mato Grosso nas últimas 24 horas. Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde, nesta quinta, dia 4, mostram que Mato Grosso já registrou 547.885 contágios pela doença, dos quais em 532.160 ocorrências, as pessoas infectadas se recuperaram. Contudo, outras 13.942 pessoas não resistiram às complicações da doença. Além disso, há também 1.232 infectados, mantendo assim o isolamento domiciliar. A taxa de ocupação em unidades de terapia intensiva, as UTIs, por pacientes da Covid é de 40,68%, enquanto o mesmo índice para leitos de enfermarias é de 5%. Olha, o governador Mauro Mendes, do Democratas, que participa da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2021, COP 2026, em Glasgow, na Escócia, se reuniu com o príncipe Charles. Abre aspas para o Mauro Mendes. Apresentamos a ele a nossa meta ousada e realista de neutralizar as emissões de carbono em Mato Grosso até 2035, bem antes da previsão mundial de 2050. Também mostramos os resultados positivos conquistados pelo estado de Mato Grosso na redução do desmatamento e também dos incêndios florestais. Fecha aspas, disse Mauro Mendes pelas redes sociais. Aí, portanto,
o Mato Grosso está saindo na frente, né, Wilson, com esse negócio, essa participação. É uma participação, na minha leitura aqui, e se eu estiver falando bobagem, me corrija, em alto estilo, porque Mato Grosso não só está indo, como está participando, apresentando resultados graúdos. Essa questão ambiental, ela veio para ficar, né? Ela começa lá na década de 1950, nos Estados Unidos, na Europa, e aqui no Brasil, a partir dos anos 1990, esse assunto começa e hoje não dá mais para governar sem uma agenda clara e efetiva de proteção ambiental. A juventude teve muitos jovens, muitos garotos nessa convenção, nessa COP 2021, lá na Escócia. A garotada pôs a boca no trombone, com toda a legitimidade, porque o planeta é deles muito mais, porque nós temos muito mais passado do que futuro. Eles sim têm muito mais futuro que passado. E o governador fez bem em estar lá. Poucos governadores foram, o governador de São Paulo, João Dória, foi. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi. O presidente da República não pôs o pé lá. Só ficou na Itália, ali no G20. Não foi. Eu acho que foi um erro, um equívoco. Não dá mais para ter essas atitudes de menino, de beicinho, de birrinha. A política é para conversar, para dialogar. Promover... Então, o governador Mauro Mendes está certinho quando vai, a secretária Maureen também está lá, para tomar conhecimento dos últimos lançamentos, dos últimos pensamentos, oportunidade que tem para debater, para conhecer grandes mentes nessa área, estadistas, para onde o mundo caminha, e mais do que isso, propor, né? E o governador foi muito sagaz quando disse que quer que os países cobradores do Brasil façam a mesma providência. Preservem suas nascentes, recuperem seus rios, recuperem suas florestas, se for possível, que eles, quando cobrarem do Brasil, cobrem com legitimidade, porque fazem a mesma coisa lá. Eu acho que foi uma fala muito marcante do governador. A falha do governador ou do presidente? Fala do governador Mauro Mendes. Tá. E uma falha do presidente por não ter participado. Falha do presidente, que acho que deveria ter ido mesmo, né? Além do que, estabelecer parcerias, conversas bilaterais aí para que possamos evoluir. O telespectador do Opinião está participando conosco aqui, está com pergunta para o Wilson Santos, bora ver. Boa noite, a minha pergunta para o deputado Wilson Santos. Eu gostaria que o senhor nos explanasse qual será aí a importância para o segmento da pesca da audiência pública, que tem como tema a extração de minhocas em Mato Grosso. Essa audiência será realizada aí amanhã, também conhecido como dia 5. O que o segmento pode esperar? Nilma, presidente aí da Associação do Segmento de Pescas. Nilma, obrigado. Paulo, de fato amanhã, às 9 da manhã, juntamente com o deputado Botelho, nós estaremos realizando na Assembleia uma audiência pública para discutir a atividade da minhocultura. A minhocultura é praticada por mais de 1.000 famílias em Mato Grosso. Municípios como Santo Antônio de Leverger, Denise, também aqui em Bom Jardim, há muita prática da minhocultura. E nós vamos amanhã ouvir todos os lados, inclusive dos fazendeiros que alegam, né, de que têm suas áreas invadidas permanentemente pelos caçadores de minhocas. Já houve conflito, já morreu gente nesse embate. Estivemos com a secretária Maureen, estivemos com a direção nacional do IBAMA. Não há uma regulamentação disto no Brasil, tá? Porque não se permite a criação da minhoca em cativeiro, é proibido. E nós queremos amanhã ouvir os que extraem a minhoca, ouvir o prefeito de Alto Paraguai, ele está vindo, o prefeito Adair, ouvir os representantes de Santo Antônio de Leverger, ouvir os fazendeiros que alegam que essa atividade é uma atividade que os prejudica, e ouvir a SEMA, ouvir o IBAMA, está todo mundo convidado. Nós queremos criar uma regulamentação em nível nacional para que o manejo da minhoca possa ser permitido no país. Também deverá participar conosco uma doutora em minhocultura
professora da Universidade Federal de Minas Gerais. A tese dela foi sobre o minhoco-sul e nós queremos ouvi-la atentamente qual é o caminho que nós devemos trilhar para regulamentar em nível nacional, porque essa atividade existe em 8, 10 estados, é muito forte em Mato Grosso, na Bahia, em Goiás, em Minas Gerais. São pessoas que têm uma idade média acima de 40 anos, a maioria analfabetas ou semi-analfabetas. Então, é uma gente que não encontra mais colocação no mercado de trabalho. Ela vive nessa informalidade. É perseguida pela polícia ambiental. A miocultura, ela movimenta a economia para quantas famílias no estado de Mato Grosso? É que eu falei no início, milhares de famílias. Por exemplo, milhares assim. Por exemplo, lá em Alto Paraguai, o professor Lemberg é de lá, né, professor? Uhum. Lá em Alto Paraguai, eu posso afirmar a você com certeza que hoje mais ou menos 50% da mão de obra ativa em Alto Paraguai vive da extração da minhoca. E que é uma atividade que dá um certo lucro. Hoje, 1 quilo da minhoca aqui na ponta está entre 300 e 350 reais. Mioco-sul, aquela grande, né? Tem vários tamanhos. Né? Não, aquela que, por exemplo, aqui do Santo Antônio, aqui, aquela que é cara para burro. O litro daquilo lá. Tem vários tipos de minhocas, né? Nós usamos mais as pequenas e médias. Os mineiros usam já as minhocas maiores. Tem minhoca até de quase 1 metro. Tem também o mussum, tem a tuvira. Então, para cada tipo de peixe, usa-se um tipo de isca viva. Mas eu estou falando da minhoca. Não, eu comprei muita minhoca aqui em Santo Antônio. Um litro pequeno desse aqui. Pá do céu, caro demais. Caro para burro, que lá. Não é fácil ser pescador, não. Aí eu pensei, esse pessoal ganha dinheiro, o pessoal que cria minhoca. E essa reunião, teria que ter também o pessoal da bancada federal, porque isso é uma regulamentação. Está convidado. Mas depende exclusivamente do Ministério da Pesca ou o quê? Não, isso é regulamentado pelo IBAMA. É o IBAMA Nacional que regulamenta isso. E o IBAMA não tem isso regulamentado. E acaba o quê? Deixando uma brecha para que as polícias ambientais nos estados façam a fiscalização e nem sempre usam de forma urbana, civilizada, no trato com esses profissionais. Entendi. Há muita pancadaria, prisão, humilhação. E nós queremos que isso seja regulamentado, que ponha um ponto final nisso. Que o minhoqueiro só entre naquela fazenda com a autorização do fazendeiro. Que a polícia trate esses trabalhadores de maneira urbana e decente como seres humanos. Não é porque eu uso uma farda, não, que eu vou tripudiar sobre um humilde, sobre um analfabeto. Nós não vamos permitir isso. Então, qual que é o melhor caminho? Sentar, conversar, discutir e construir uma política pública em relação a isso. Professor, por favor, cara, eu fiquei na conversa aqui e não deixamos o Lemberg fazer aquela pergunta que ele quer fazer desde o bloco anterior. Não, mas essa conversa está muito boa. Deputado Wilson Santos, eu estava folheando e olhando a imprensa de uma forma geral e ontem eu me deparei com uma frase que, de acordo com a imprensa, atribui ao senhor o autor da frase, entre aspas. Essa atividade garimpeira tem sido, sim, e vai para o nosso relatório, utilizada para lavagem de recursos do narcotráfico e, por alguns, do dinheiro sujo da política. Fecham aspas. O senhor, de fato, falou isso e eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito disso. Explicar para todos nós o que, de fato, é isso que o senhor afirmou. Essa é uma frase minha, sim. Nós estamos aí há 2 anos investigando o setor de combustíveis, do agronegócio, de frigoríficos e também da mineração. Eu tenho consciência, e não sou nenhuma criança, de que nós vamos acabar com a sonegação em Mato Grosso. Nós não vamos. Mas nós vamos deixar uma contribuição importante para que os nossos sucessores possam continuar nesse caminho. Nós estamos abrindo uma picada para que lá na frente venha uma estrada, venha um pavimento, a duplicação. É uma picada. O setor da mineração nunca foi investigado em Mato Grosso. A ocupação de Mato Grosso começa com a mineração. Os bandeirantes chegam à nossa região em busca de índios, descobrem ouro e permanecem aqui. É o ouro que fixa o homem aqui. As lavras de Cuiabá renderam 150 mil quilos de ouro à coroa portuguesa. Então, a atividade número 1 em Mato Grosso foi a preação de índios e a mineração. Muito bem. Hoje, posso afirmar aí com toda a segurança, pelo menos os últimos 20 anos de Mato Grosso, o governo ficou de costas para o setor.
E o setor acabou criando suas regras próprias. Praticamente sem nenhuma fiscalização. A SEMA fiscaliza pouco, não tem sequer estrutura para fiscalizar, não tem um avião, não tem um helicóptero da própria SEMA para isso. A Agência Nacional de Mineração é uma galinha desossada, não consegue, não tem servidores a contento, não tem equipamentos, fragilizada, age pontualmente. A Polícia Federal não tem homens para tocar quase 500 mil de processos. Toda semana tem um escândalo de ouro nesse estado. Contrabando, descaminho, enfim. Vou dizer aqui algumas frases de grandes mineradores que foram convidados e foram à CPI. O senhor Filadelfo Dias, que é o dono do Grupo Dias, um grupo poderoso, um dos maiores mineradores de ouro em Mato Grosso. Ele falou o seguinte: para cada R$1 pago na atividade do ouro em Mato Grosso, R$10 são sonegados. O senhor Priminho Antônio Riva, garimpeiro, forte aqui em Poconé, ele e seu filho, em Peixoto, diz que para cada R$1 pago oficialmente, no ouro, entre R$7 e R$8 são sonegados. O senhor Ney de Souza, o popular Ney Garimpeiro, que é o mais forte garimpeiro de ouro do estado de Mato Grosso, ele diz, também há sonegação de 15% a 20% no setor. O Filadelfo ainda disse outra frase. Lá na Serra do Caldeirão, em Pontes de Lacerda, foram retiradas 45 toneladas de ouro, eu vou repetir, 45 toneladas de ouro que foram levadas para a Bolívia sem pagar R$1 de imposto para Mato Grosso. Muito bem. Então é uma verdadeira farra. Culpa de quem? Culpa do aparelho estatal, que não tem estrutura, não quer se estruturar e não fiscaliza os garimpos oficiais e muito menos os ilegais. Muito bem. Por que o senhor disse essa frase, que nesse ambiente lava-se dinheiro do narcotráfico e do setor sujo da política? Por quê? Presta bem atenção. A atividade do ouro, Paulo, é a atividade que menos paga impostos no país. Paga 1% do imposto sobre a operação financeira, o IOF, e 1,5% sobre a CEFEM. Então a atividade paga 2,5%. Quem fez um esquemão aí com o narcotráfico, tem lá 100 milhões em cash guardado, escondido, e ele quer lavar esse dinheiro, ele vem para a atividade do ouro e do diamante. Por quê? Porque essa atividade não é fiscalizada e a produção é autodeclarada. Eu, o minerador, é que digo quanto eu produzi. Ora, se eu tenho 100 milhões, que é um dinheiro sujo, eu preciso transformar em limpo, não tem nenhuma atividade que eu possa legalizar mais barato do que essa. Mineração. Então eu compro uma fazenda aqui em Livramento, eu compro em Peixoto, compro em Poconé, compro em Pontes da Serra, compro em Juína, compro em Cocalinho, nas áreas mineradoras do estado, e eu arranco aqui 500 gramas por mês, eu falo, não, arranquei 5 quilos. Ninguém fiscaliza. Aí eu pago 2,5 sobre os 5 quilos e eu fico com 97,5% do meu dinheiro legalizado. Então é uma atividade que, se o governo do estado, e é ele principalmente, não abrir os olhos, nós vamos perder uma riqueza incomensurável. O Ney Garimpeiro, Ney Souza, ele diz o seguinte: aqui em Cuiabá está a maior bacia, a maior lavra de ouro do planeta. Aqui embaixo de Cuiabá. Não tem lugar nenhum do mundo tanto ouro quanto aqui. O ouro que nós tiramos daqui veio o ouro de aluvião. Aquele ouro que floresce aqui. Quantas vezes eu saí lá no baú, ali na beira do Córrego da Prainha, do Córrego do Sargento, com uma varinha assim, tentando achar ouro. Eu nunca achei nada, mas vários achavam. Esse é o ouro que aflora, de aluvião. Então, os governos de Mato Grosso, infelizmente, negligenciam, prevaricam na atividade mineral do estado. E digo mais, o subsolo de Mato Grosso vai trazer para Mato Grosso no futuro mais riquezas, mais empregos, mais dividendos do que o agronegócio traz hoje. Desde que haja legislação para isso também, né? A Assembleia tem que acordar para isso aí também. Mas será que a Assembleia tem esse, estou falando do coletivo, né? Será que a Assembleia tem esse interesse
de promover as legislações mais rígidas e para que no futuro próximo possamos ter isso como um gerador de emprego e renda e tudo mais? Pergunta que fica no ar aí. Paulo, vou dar outro dado aqui. Rapidinho para o intervalo Monstruoso. Foi já detectado no município de Juína uma jazida de ferro equiparada a Carajás. É um gigantismo. A Votorantim está lá em Aripuanã. Ela tem uma mina de polimetais lá, de cobre, níquel, alumínio, ouro e prata. Uma tabela periódica. Ouro e prata ela não está mexendo ainda. Só isso aqui, ela vai fazer um movimento de 3 bilhões de reais. Níquel, alumínio e cobre. Uma tabela periódica. Bom, é isso. É Mato Grosso, gente. Ele não é só soja, não. Tem mineração por aí. Falta só ter um pouco mais de juízo aí na legislação. E tem que ter coragem também para fazer isso aí. O Opinião dá um tempinho só e volta já já. Vamos falar de PSDB no próximo bloco, de Unimark, uma série. E tem também aí o orçamento para o ano que vem. Não sai daí, a gente volta já já. O Opinião está de volta, o último bloco agora, vamos correr. Aí o Wilson Santos. É o último bloco e... Aqui o tempo passa aqui. O senhor gosta de correr nas maratonas da vida aí, vamos correr agora também aqui. Vamos dar uma pincelada. O Cuiabano está rindo à toa com a Unemate aqui, um sonho de muitos e muitos anos. E o Wilson sempre foi daquele, né, que batendo na mesma tecla, batendo até que o negócio começou a virar. O senhor reitor esteve aqui recentemente falando, fez menção ao seu nome também. E, enfim, parece que está andando. O parlamentar, ele tem que ter bandeiras, ele tem que ter causas de luta, né? Em 93, quando Jaime Campos, governador, e Oswaldo Sobrinho, vice-governador, criaram a Unemate, eu era deputado estadual. Desde aquela época eu luto para que trouxesse um polo para Cuiabá. Eu quero aqui agradecer ao ex-governador Pedro Tax, que deu o pontapé inicial junto ao Unemate e autorizou a criação de 6 cursos para o Polo Cuiabá. E agradecer agora ao governador Mauro Mendes, que viabilizou a implantação de 3 cursos. Através de uma emenda minha de 2 milhões de reais, nós garantimos todo o dinheiro para o funcionamento desses cursos do início ao final. Então esses 3 cursos, eles têm dinheiro garantido para começar e terminar. Engenharia de produção agroindustrial. São 5 anos. Nós já garantimos o dinheiro para os 5 anos. Tecnólogo e inovação, 2 anos e meio. Dinheiro garantido para os 2 anos e meio. Tecnólogo em gestão pública, dinheiro garantido para os 2 anos e meio. Então são 3 cursos que têm dinheiro do início ao final. Agora, este primeiro semestre já começou, no último dia 13 de setembro, coincidentemente aniversário do Jaime Campos, foi o criador, 13 de setembro, e ele está sendo todo online. E a partir do ano que vem, em fevereiro, ele vai para a sede provisória, que é aqui ao lado do presídio do Carumbé, naquele prédio novo, construído para ser a Escola Técnica Estadual. Então é um sonho, Paulo, realizado. Sim. E se eu conseguisse fazer só isso, esse mandato, já estava pago o mandato. Trazer uma universidade pública, estadual, gratuita e de boa qualidade. O corpo docente da Unemate tem mais de 80% de mestres, doutores e pós-doutores. Orenberg. Deputado, eu vou sair um pouquinho do assunto, ainda que esse assunto seja muito bom e é muito interessante, mas para falar de um tema que me chama a atenção. É exatamente sobre o projeto de lei 862, encaminhado pelo governador do estado à Assembleia Legislativa. Esse projeto cria o Conselho Estadual LGBT. QI+. LGBT, QI+, não sei alguma coisa. É um monte de letrinha lá. Esse projeto cria, mas foi arquivado pela Assembleia Legislativa sem passar pela discussão do plenário. E aí eu tenho 3 perguntas, deputado. A primeira delas é exatamente essa. O senhor não acha, com a experiência, com o conhecimento que o senhor tem, o arquivamento sem passar pelo consentimento da maioria dos parlamentares, sem passar por uma discussão no plenário, não está errada? Não é um desrespeito à Assembleia e ao plenário? Esse é um assunto que tem que ser discutido no parlamento. 1 bilhão de seres humanos são cristãos, né?
E o cristianismo, ele tem como livro principal a Bíblia Sagrada. E eu não tenho nenhuma dúvida que a Bíblia, em relação a Jesus, Jesus diz claramente. Jesus ama os homossexuais, mas condena o homossexualismo. E nem sempre há essa compreensão. Segundo a Bíblia, nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Por mais caído, por mais pecador que sejamos, há uma esperança que passa por Jesus Cristo, para uma segunda vida. É o que prega o Novo Testamento. Que haverá uma segunda vinda de Jesus, haverá todo um julgamento de todos, aqueles que forem aprovados irão para uma vida eterna. Já o Alcorão, que é o princípio norteador do islamismo, também tem. Já os indianos, já Buda, os outros 6 bilhões e 600 bilhões que não são cristãos, também têm a sua fé, têm os seus deuses. Nós, 1 bilhão de cristãos, tem o princípio. Nós temos que amar o próximo como a si mesmo. Tá? Muito bem. Em relação a isso, o projeto é do governo do Estado. A autoria do Executivo chegou lá através de uma mensagem. Essa mensagem não pode ser arquivada. Ela tem que ser debatida. Mato Grosso é o único estado que não tem esse conselho. Tá? Ninguém aqui está condenando ou absolvendo. Quem rege pelo princípio cristão tem o dever e a obrigação de amar o próximo. Agora, nós condenamos a prática do homossexualismo. É uma outra conversa. O Conselho, ele existe nas outras 26 unidades da Federação, nos 25 estados e no Distrito Federal. E o governo do Estado encaminhou para cá. Por quê? Porque entende o governo do Estado que é preciso de uma lei criando o Conselho, regulamentando esse Conselho. Esse Conselho vai ter atividades de conscientizar os seus membros, os seus afiliados ou coisa parecida, no sentido de ter uma convivência urbana, pacífica, civilizada. A Bíblia diz também que cada um tem o livre-arbítrio, faz da sua vida o que quiser. Se você quer optar por uma posição de gênero e eu não quero, eu tenho a obrigação de respeitar a sua decisão. Respeitar a sua decisão. Então essa opção de gênero pertence a cada um. Eu não tenho direito de intervir na sua vida, a vida é sua. E a Bíblia diz, siga o seu caminho e arque com as consequências, é o livre-arbítrio. Vem lá de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que um defendia a predestinação, o outro condenava. Os dois grandes ícones e pensadores da Igreja Católica na Idade Média. Um dizia que todo ser humano é predestinado a algo. Eu dizia que não. É o livre-arbítrio. Você escolhe o seu caminho. Então, o projeto chegou na Assembleia, ele foi arquivado sem debate, não houve discussão, não houve debate, certo? Eu vou votar favorável à criação do Conselho. Minha posição é clara, certo? Não quer dizer que eu coaduno com o homossexualismo, não tenho esse pensamento, mas eu respeito aqueles que fizeram uma opção de gênero, convivo respeitosamente, sempre tive assessores em meus gabinetes de parlamentar, na prefeitura de Cuiabá, convivi de forma respeitosa. Quando vinham os pedidos de apoio para a parada gay, a prefeitura, na minha gestão, sempre apoiou, mesmo eu nunca tendo ido, nunca participei de uma parada gay, mas respeito a opção que eles fizeram. São cidadãos, são contribuintes, pagam impostos, como eu apoiava também, até financeiramente, a Marcha para Jesus. E participei de várias marchas para Jesus, sob o comando da pastora Gisela Gucci, do pastor Osmário Daltro e de tantos outros. Então, é o respeito, Nuremberg. Você pode não concordar com aquela posição, mas você é obrigado a respeitar aquela posição. Então, eu defendo, assim como os indígenas têm um conselho, assim como o movimento de consciência negra tem, assim como as religiões afro merecem respeito, eu respeito que eles optaram. Sim. Por ser LGBT, QI, Nuremberg, essas todo duas dia que falam, surge uma letra nova. Eu não entendo.
mas eu acho que a questão vai voltar ao plenário, ela vai voltar ao plenário, vai ser debatida exaustivamente até a votação final. Pode compactar as duas numa só? Eu vou fazer as duas numa só. Porque, ó, tem 3 minutos só para encerrar o programa já. Muito rapidamente. Está muito curto esse programa, Paulo. Ele fala, e pior que a gente fica atônito assim, prestando atenção, porque a ideia... Esse mesmo tema já foi para a Assembleia Legislativa em 2015 por um decreto do governador Pedro Táxi. E o decreto foi arquivado também, da mesma forma. E aí a minha pergunta, a Assembleia Legislativa continua ignorando um segmento tão importante da população? E mais, em 2013 a 2014, nós éramos o segundo estado violento contra a mulher, contra o negro e contra o homossexual. Em 2015 para 2020, nós tivemos registrado pela Secretaria de Segurança Pública 107 homicídios contra a pessoa do LGBT. Aí eu pergunto, a Assembleia Legislativa, Wilson Santos, tem muita dificuldade em assegurar direitos para esse segmento tão importante da sociedade? Olha, infelizmente o que você disse é verdade. Em 2015 o Pedro Táxi mandou, isso aí acabou sendo arquivado, agora o Mauro Mendes mandou também. Mas eu acredito que desta vez haverá discussão, o projeto vai ser debatido e, na minha opinião, ele pode ser até derrotado, mas não pode o Parlamento Estadual esconder-se desse tema. Mudando de assunto, está bem claro que eu vou mudar de assunto agora. Dória ou Eduardo Leite? Falando de PSDB, as prévias do partido estão por chegar aí. Qual que é a sua... Ah, tem o Arthur Virgílio também, que a Caroline está falando para mim aqui, né? Obrigado, Caroline. Estava esquecendo do Arthur Virgílio, né? É que a gente flamenguista igual você, o Arthur. É? Eu sei que é, mas... Apaixonado. Bom senso ele tem, mas nem por isso ele acha que deve ser escolhido. O que você acha que vai dar nessa... Qual que é a sua posição? Não, vai ser uma disputa muito equilibrada entre o Dória e o Eduardo Leite. São dois gestores testados e aprovados. O Dória faz uma gestão interessante em São Paulo, pulou de 130 mil alunos para 1 milhão de alunos em escola em tempo integral, está investindo esse ano 21 bilhões na logística de São Paulo, foi o grande responsável pela vacina Coronavac. Se ele não tivesse pego isso desde o início, nós teríamos chegado, quem sabe, a 1 milhão de mortes no Brasil. Ele pôs o Instituto Butantan para trabalhar 24 horas por dia, 365 dias por ano. Ele não negligenciou as suas prerrogativas, a sua função de governador. E o Brasil deve ao Dória esse grande reconhecimento. Tá? Se ele brigou com o Bolsonaro, não brigou, não estou nem aí. Certo? Isso é outro problema. O Eduardo Leite é um jovem, 36 anos, foi vereador, prefeito de Pelotas e governador do Rio Grande. Enfrentou um setor conservador, fez reformas fantásticas, viabilizou o Estado, salários em dia, recuperou a capacidade de investimento próprio. É um jovem muito interessante. E o Arthur Virgílio, 75 anos de idade, foi senador, brilhante em Brasília, foi prefeito de Manaus, 3 mandatos, é diplomata de carreira. Então, qual partido consegue oferecer 3 quadros com esse nível de qualidade? A minha posição eu vou anunciar oficialmente na próxima segunda-feira. Eu achei que você ia falar o perfil de cada um e falar minha predileção, minha vontade, né? Meu voto é esse. Meu voto vai para segunda-feira ainda. Paulo. Mas ele falou com mais ênfase aqui do Dória. E o menino teve aqui, o Renivaldo, e falou que ele vota e apoia o Leite lá, né? Enfim. O Eduardo Leite. Wilson, a conversa tá boa, mas a gente tem que encerrar aqui, porque é horário de rede, a Caroline tá brava aqui comigo já, que a gente tem que encerrar, e mulher quando fica brava sabe como é que é, né? Obrigado por ter vindo aqui, esse espaço está sempre a postos para bem informar. Agradeço, Paulo, você, o Lorenberg, dizer ao pessoal da Agrovida das Palmeiras que amanhã à noite estaremos aí na grande festa do Peão. Um grande abraço aos 240 alunos da Unemate. Parabéns, leve a sério. Foi uma luta muito longa. Obrigado ao ex-governador Táxi, ao governador Mauro pela implantação da Unemate. E amanhã, 9 da manhã, na Assembleia, com o deputado Botelho, audiência para discutir a atividade da minhocultura em Mato Grosso. Obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite. Que o Cuiabá, Paulo... Opa, Cuiabazão! Vamos ganhar, né? Esse vai ganhar e vai se manter aí na... Deus quiser. Vem a Sul-Americana aí, tá de olho a Sul-Americana também, quem sabe. Tá 0-0, segundo me informa aqui. Já começou? Já começou, né, Bafo? Começou 0-0? Tá 0-0. Mas pra quem?
Quem está contigo ali é o fotógrafo, assessor. Edilson. Proença. Abraço, Edilson. Abraço a toda a assessoria de imprensa aí do Wilson Santos, sempre dando uma força pra gente aqui. Deputado Wilson Santos, Lorenberg, a gente se encontra amanhã. Até amanhã. Não perca às 7h30 da noite, ao vivo, programa Opinião, nesta sexta-feira. Bate-papo importante amanhã aqui. Vamos falar de tudo, política e tudo mais. Não perca, às 7h30. Até lá, fica bem, fique com Deus também.